Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela Vale TV para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a gente vai falar muito sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo feminino. E para falar sobre esses assuntos, eu trouxe uma mulher super especial aqui, uma empreendedora, professora, ela é doutora também em administração, presidente da IMED, diretora do Hub de Inovação e MED da Aliança Empresarial Norte RS. Então, assim, é um papo super interessante. Eu vou chamar agora quem? A Márcia Capelari. Tudo bem, Márcia? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Inspiradora é você, Eliane, por estar aqui promovendo esse bate-papo. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho e aprender também nesse momento de parada, né? Que legal, fico muito honrada de tê-la aqui com a gente na Vale TV e com certeza será um bate-papo muito legal, né? E para começar, Márcia, eu queria te ouvir, assim, para quem não conhece, aonde tu estás? Tu não estás aqui em Novo Hamburgo, né, Márcia? Comenta para a gente onde tu tá e qual é a tua história voltada, então, à inovação, à tecnologia. Como é que isso pintou na tua vida? Olha só, então vou começar do começo. Eu nasci, na verdade, em Carazinho, né, aqui no interior. Eu estou em Passo Fundo hoje, né? A IMED possui uma sede em Passo Fundo. Eu sou atualmente presidente do conselho da Líder, Associação de Mulheres Empreendedoras, e também presido a fundação da IMED, que trata aí de todos os programas de inovação social e tecnologias aplicadas à educação de crianças, né, e adolescentes para a área de transformação cultural e digital que o Rio Grande do Sul precisa para impactar aí essa mudança que vem vindo. Eu, a partir desse momento, eu nascida em Carazinho, logo após fui transferida com a minha família para o interior de Caxias do Sul, pertinho aí de vocês, né? Uhum. Morei, desenvolvi a minha infância toda ali na cidade chamada Forqueta. Inclusive, casualmente, nesse final de semana, estive levando os meus filhos e o meu esposo para conhecer este que não é ainda município, briga por muitos anos para ser emancipada, né? Mas é uma extensão aí de Caxias do Sul. Eu faço uma brincadeira com o pessoal da Randon, ali do Daniel, digo, olha, Caxias do Sul faz parte da Grande Forqueta, então por isso que a gente ainda não chegou num denominador comum em relação a isso, mas é uma brincadeira carinhosa, né? Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Caxias, pela região ali de Forqueta, Forquetinha, onde eu fui aluna na escola cenecista há muito tempo, e ali me desenvolvi. Depois de um tempo, nós mudamos do interior de Caxias do Sul, ali de Forqueta, para de volta para eu estudar em Passo Fundo. E aqui eu me desenvolvi, comecei a programar, fazer programas, né, antes de entrar na faculdade de programas de computador. E minha primeira faculdade foi sobre ciência da computação. Então, eu sou cientista da computação, entrei em 98 na faculdade, e depois eu comecei um mestrado na área da engenharia da computação na UFSC, e acabei não terminando porque engravidei no meio do caminho, e terminei o mestrado na área de educação, utilizando tecnologias aplicadas à comunicação educacional, à transformação de linguagem tecnológica para o ensino e aprendizagem, né? Eu utilizei, inclusive, meu case foram as práticas jurídicas e simuladas que poderiam ser utilizadas pelas plataformas digitais com inteligência artificial. E depois eu terminei o doutorado na área de administração, com foco em liderança e inovação. Então, lideranças executivos que impactam na transformação das empresas dentro das organizações que estão buscando uma transformação. Isso é o crachá, né? A Márcia, por si só, é mãe, é esposa, é amiga. Então, eu sou mãe de 2 filhos. Eu tenho o Yuri, de 14 anos, vai fazer 15, e o Pedro, de 9 anos, e o meu esposo e o meu cachorro, que é o Brad, né? Então, a gente sempre brinca que temos que respeitar a nossa história, né? E trazer aqui que, antes de ter qualquer formação, existe um ser humano.
É verdade. E é muito lindo isso, Márcia, que tu trazes, né? Desse resgate, muitas vezes, da nossa história, né? A gente fala com tanta gente que às vezes fica ali, não sabe de onde veio, né? Não dá valor a toda a trajetória de vida, né? Que uma pessoa tem, né? E no teu caso, olha que coisa bonita, né? Todo esse teu empenho e dedicação, né? A sempre trazer aí um mundo melhor e estar conectada com a tua família e tudo mais, né? E, Márcia, olha só, queria te fazer uma pergunta agora, mais voltada assim para as tuas atividades profissionais. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, né? A importância desse protagonismo feminino dentro dessas áreas onde tu atuas. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso, da sua experiência e o que vocês têm feito aí nesse sentido. Primeiro, eu acredito que muito que a inovação ela se dá a partir da diversidade, né? E eu faço uma fala que numa mesa de iguais não existe resultados diferentes, né? Então a gente está passando por um processo de transformação que a própria pandemia promoveu isso, mas também já estava emergindo uma necessidade gigante de falarmos sobre o tema da diversidade. E eu trato muito, em especial, a questão da mulher, porque, independente da mulher escolher ser mãe ou não, né, a mulher possui um papel, as competências que o mundo já está exigindo para o desenvolvimento da liderança nesse atual cenário. Nós já temos a capacidade de percepção, de liderança, né? De trabalhar a mediação. Então, a gente tem esse acolhimento diferente e não é aqui rasgar o sutiã na praça, né? Até faço uma brincadeira, estava numa entrevista antes, o meu filho, que vai fazer 15 anos, ele me fez uma parada nesse final de semana que a gente foi viajar e disse assim, mãe, eu quero saber o seguinte, tu é feminista? Olha só. E aí eu disse assim, o que é feminista para ti, né? Depende. Se a mulher ter o mesmo cargo que homens, né? Ou independente do gênero, raça, enfim, receber o mesmo salário pelas atividades que entrega, posso ser feminista, se tu olhar por esse lado, né? Agora, eu entendo que muito mais do que dar um rótulo é somar competências nessa nova economia. Então, independente de ser mulher, homem, independente da minha escolha, né, de gênero ou da minha identidade, eu quero deixar um impacto no universo, no mundo onde eu estou vivendo. E aí ele disse, não, porque feminista é essas meninas que tudo homem que é o culpado, que isso é de mulher, isso não é de homem. Eu disse, bom, então existe um entendimento errado sobre o protagonismo feminino, né? E isso ainda existem aí, não sou eu que estou falando, as pesquisas mostram que quanto maior os cargos dentro das empresas, menor o índice de mulheres que participam desses espaços. E tem uma justificativa, porque nós fomos criadas de uma história diferente, né? Então, é só assistir aquele filme As Sufragistas, eu não sei se você já assistiu, mas ali conta muito sobre a história da mulher, inclusive na política, né? Inclusive sobre o posicionamento, a mulher em 1948, 1950, a mulher não tinha condições de registrar um filho. Há pouco tempo, a minha família, minha avó, minha mãe utilizaram o CPF do marido, né? Então, isso são históricos que a gente precisa, sim, entender que nós pagamos um preço por isso hoje, né? O que não pode utilizar o 8 ou 80, né? Eu sou muito Maria Helena Rohrwacher, né? Que é colocar o E ao invés do O. Então, aprendi muito com a Maria Helena sobre isso, admiro muito a capacidade que ela tem de trabalhar esse E ao invés do O, e aprendo muito com ela sobre esse processo para a educação dos meus filhos. E também falando da vida profissional, porque as duas coisas estão diretamente conectadas. Então, dentro do ambiente de inovação, a gente tem que desmistificar muita coisa. Eu venho de uma formação onde eram 49 homens e uma menina. É verdade. Era eu. Nós nos formamos, era uma menina e 8 homens.
Nossa. Né? 8 meninos. Então, já a área, por si só, das exatas, ela já tem uma natureza que é mais masculinizada, ela é mais procurada por homens, né? Tem um registro sobre isso, tanto é que hoje, apenas no século XXI, a gente já vem encontrando mais mulheres ocupando espaços nas tecnologias, nas engenharias, né? Vem mais ações mostrando que é possível sim, uma mulher ser engenheira, é possível sim uma mulher ser presidente, diretora, ir para um conselho, né, administrativo de uma empresa, e isso depende muito do meu posicionamento, porque nós mulheres só nos colocamos no risco se a gente entender, né, que a gente tem todas as competências atendidas para tal. Um exemplo que tu pode ver, e não é culpa dos homens, né? Isso é uma questão nossa, da nossa educação, se eu tenho uma vaga dentro de uma empresa e essa vaga, ela tem lá 10 requisitos que eu preciso atender, desses 10 eu atendo apenas 8, eu acho que a vaga não é para mim. Eu nem me candidato. Agora, um homem olha aquilo, se ele vê tem 10, ele tem 5, ele já acha que é para ele e ele já está pronto para ir lá e justificar a vaga dele. Então, é essa diferença que existe entre homens e capacidade de liderança feminina, e também nós, mulheres, precisamos olhar para isso, porque as mulheres que já atingiram melhores espaços de poder, que já estão em alto escalão, elas precisam olhar para dentro da plataforma empresarial como mentoras para levar outras mulheres. Porque o que está acontecendo hoje, inclusive eu posso falar de carteirinha, porque como eu vim da área das exatas, hoje atuando no ecossistema de inovação, com a diretoria do Hub de Inovação da IMED, eu também venho buscando a diretoria de um instituto, né, para trazer um programa de empresários do norte do estado do Rio Grande do Sul, para olhar para a tecnologia como principal ferramental para desenvolver o ecossistema local de inovação do norte, para somar no todo, que é o nosso estado. E, olhando para isso, a gente entende que é preciso fazer pilares, colocar pilares em pé. Um deles é o cultural, que nós temos como gaúchos que olhar para algumas mudanças. E aí eu trago aqui muitos dados, né? E uma das coisas que nós trazemos e tratamos no último evento que a gente fez no Instituto Caldeira, a gente fez um evento sobre o papel das mulheres no ecossistema de inovação. E isso é uma informação importante, porque muito se fala em diversidade, mas a gente não vê que a diversidade não é a mulher. A mulher, ela tem a competência para abrir um espaço de discussão da diversidade, porque quem educa os homens somos nós, é a mulher. Se eu respondesse ao meu filho sobre o papel da mulher de uma forma diferente, se eu era feminista ou não, ali eu tinha uma oportunidade de educá-lo. Então, este é o meu papel, né? E não é separar os filhos, separar a minha casa, o meu CPF do CNPJ. Pelo contrário, eu preciso olhar para experiências que eu posso somar em todas as partes para que eu consiga construir um todo. E isso é minha oportunidade. Agora, quando a gente vai fazer um evento de inovação, a gente faz uma pergunta: me traga mulheres que são referência em inovação. O que é referência em inovação? Quantas mulheres criam CNPJs? Quantas a Aline tem, que eu sei que a Aline participou aqui, né? Dentro do ecossistema de inovação, que além de saber fazer, também tem uma capacidade de comunicar, né? De comunicar aquilo que faz. Então, quando a gente vai fazer um evento, a gente se depara com muitos eventos que tem só homens no painel. Por quê? Porque não tem mulheres? Será? Não tem mulheres. A questão não é essa. É por que elas não querem estar nesse ambiente? O que acontece que as mulheres não querem estar nesse ambiente? Ou não querem, não se sentem à vontade para vir discutir? E, aos poucos, quando eu fui trazendo esse tema para a pauta, porque hoje na presidência da Lídera, hoje a gente tem mulheres que estão, hoje a Moema é presidente executiva da associação também, a gente tem um pilar de inovação empreendedora ali,
que a gente discute inovação e diversidade a partir da mulher, não só com a mulher. Pessoas que se identifiquem com essa união de competências. E aí a gente consegue entender o que é um verdadeiro ecossistema. É verdade. E uma coisa muito, muito rica, né, Márcia, porque a gente está falando aqui para além de gênero, eu acho assim que o futuro é feminino, ele é muito porque a gente traz esse olhar feminino, né? E esse olhar feminino, ele pode sim estar dentro dos homens também, né? Dentro das forças femininas e forças masculinas. E a gente, quanto mais diversidade a gente tiver, mais potência a gente tiver dentro desses espaços, a gente vai conseguir realmente fazer a inovação que a gente quer enxergar no Estado, né? E aí, a partir disso, eu já queria te fazer uma outra pergunta aqui, para a gente avançar um pouquinho. Com relação à inovação, à tecnologia, tu que estás assim nesse movimento de criação de ecossistema, né? A gente está vivendo assim, ainda em pandemia, saindo de uma pandemia, né? Passamos por tanta coisa. Quais são assim os principais desafios que tu enxergas para a gente colocar o nosso estado aqui dentro de um patamar de referência, digamos assim, para os outros estados do Brasil? É uma pergunta muito capciosa e é aquela que vale $1 milhão, né? A gente ainda está buscando alguns sinais e a gente está trabalhando muito nisso, por este motivo que a gente uniu as forças, né? Aliança Empresarial, Instituto Caldeira, Instituto Hélice, e a gente lançou ainda no mês passado o RS que Inova. Por quê? Porque a gente acredita que para o Rio Grande do Sul inovar e se transformar, a gente precisa olhar para pessoas, né, que fazem a cultura do Rio Grande do Sul. A gente precisa oportunizar novos negócios, a gente tem que ter um ambiente que receba as ideias, que esquente as ideias, que invista nas ideias, né? E a gente precisa urgentemente ter pesquisa e desenvolvimento. A gente tem separado, né? Hoje, como Estado, cada um faz a sua caixinha. O que a gente precisa é trabalhar em equipe e entender que a gente está formando boas pessoas, bons cérebros, muitas pessoas boas, só que muitas estão indo para o Vale do Silício. É muito comum encontrar gaúcho no Vale do Silício. O que a gente está trabalhando nessa união das forças aí para o ecossistema? É que olhando para esses 3 verticais, pessoas, empresas e negócios, e também pesquisa e desenvolvimento, nós, como instituição de ensino, temos uma ICT, que é para ajudar as empresas mais tradicionais a utilizarem os seus impostos, que podem ser abatidos para a construção de programas de inovação para se transformar na nova economia. Isso muitas empresas nem sabem que existe, né? E aí acaba que muito dinheiro do imposto acaba voltando para um lugar que não é o nosso estado, indo para um lugar que não vai investir em tecnologia, que não vai investir em pesquisa, e a gente deixa de utilizar e de transformar pesquisa em PIB, né? Transformar a pesquisa aplicada. Então, nosso papel como instituição é dar esse amparo, né? Oferecer uma ICT, que é a partir do Centro de Pesquisa de Inovação e Tecnologias Digitais, que a gente tem um coordenador, que é o Diego Gazarro. Ele trabalha acompanhando as empresas mais tradicionais, olhando para o diagnóstico e olhando juntamente com a Galápagos, que é a nossa parceira, quais são as oportunidades de utilização de leis de incentivos fiscais só para inovação. Isso é um pilar, é uma parte, né? A outra coisa é, dentro das instituições, nós olharmos para que trabalho de conclusão de curso, pesquisas, não se transformem em TCC de prateleira. Né? Então, para contribuir com isso, nós construímos uma trilha da jornada do aluno, do estudante, que no final do curso, ele vai entregar uma solução que é um problema real das empresas da Aliança Empresarial, e no final vai ter uma banca onde a empresa vai olhar se aquela solução é viável ou não, né? E, de repente, a empresa mesmo vai querer investir nessa startup que vai se transformar em um trabalho de conclusão, e ele sai com o TCC, que é uma startup, já com registro via Sebrae,
para um MEI ou até mesmo para uma micro e pequena empresa que for da área afim. E o investimento em pessoas, a gente trabalha muito olhando para o ecossistema da natureza, né? Até a gente fez um painel na Mercopar e a gente discutiu muito sobre isso, o quanto a natureza tem para nos ensinar. Porque as empresas crescem muito e as que crescem muito precisam entender que até uma árvore tem um limite para crescimento. E que para eu crescer nesse ecossistema, eu preciso crescer ajudando outras pequenas plantas a também se desenvolver. Não adianta eu olhar só para a minha empresa, só para o meu umbigo e fazer ela crescer imensamente e eu não entender que eu preciso fazer esse ecossistema girar, essa economia local e regional se conversar. E para isso, a gente precisa entender de pessoas e de liderança. Não, eu faço um comparativo. Você quer ser uma liderança inovadora, semelhante a um pinheiro, né? Já observou um pinheiro? Uhum. E pinheiro não cresce quase nada embaixo dele, né? É verdade. Mas ele tem um papel no ecossistema. Ou você quer ser uma árvore que, a partir dos seus frutos, dos seus galhos, das suas raízes, ela contribui para que outras plantas dentro deste ecossistema possam também se consolidar. Então, para isso, o meu papel, o meu propósito é conectar pessoas e oportunidades dentro do ecossistema e também fazer com que a gente tire aquela visão de é do Inter ou é do Grêmio, né? Que a gente possa entender que nós temos diferenças e as diferenças é que fazem as soluções mais simples que a gente pode implementar. Então, primeiro, trabalhar as pessoas. É muito, muito bom, Márcia, essa tua fala, assim, né? Porque a gente está criando um novo paradigma, eu acho que com quebrando paradigmas até, né? No sentido dessa nova economia, onde a gente tem que sair desse processo de escassez, né? E entrar no processo de abundância, onde todos possam ganhar. Porque senão o ecossistema também não vai funcionar, né? Se eu tiver aquela visão muito ainda do umbigo, né? Da minha empresa, do meu, não sei o quê, é difícil, né, esse sistema de colaboração acontecer, né? E eu queria te ouvir, assim, das duas caminhadas, assim, em que nível a gente pode dizer que as empresas estão dentro desse paradigma aí de abundância? O que tu enxergas? Eu converso muito e tenho trocado muito com o Caldeira e o Hélice, né, enquanto aliança e IMED. A gente tem feito um trabalho muito bacana, eu entendo que as empresas tradicionais estão buscando se transformar, e para isso elas estão buscando conexão com startups. Né? Uhum. Acho que é uma saída, uma oportunidade importante, mas ela não consolida tudo. É importante a gente entender que empresas mais tradicionais possuem uma história, possuem uma cultura que ela precisa ser respeitada, né? E para eu colocar uma cultura de startup conectada a uma empresa que ela já tem uma trajetória aí de tantos anos, inclusive nós temos muitas empresas familiares, né? Ela vai ter uma ruptura e um choque em algum momento. Então, eu preciso atentar para isso, porque virou moda fazer transformação. O nível que as empresas estão, as tradicionais, é justamente no nível de namoro. Eu diria que nós ainda estamos numa fase das empresas tradicionais namorar com as oportunidades do mercado enquanto startups, mas que existem oportunidades que ainda não foram exploradas, que é a questão dos ICTs, para a empresa mais tradicional poder aumentar sua velocidade na transformação cultural e digital, principalmente, né? Então, acho que esse é um nível de maturidade ainda que nós estamos buscando. Nós temos muitas empresas, inclusive, que estão saindo das universidades, dos ambientes de inovação, de pesquisa, que tem patentes, a gente está criando algumas patentes importantes, mas ainda como Estado, a gente está no 22º, né, em relação à pesquisa e desenvolvimento aplicado à inovação. E isso é um número não tão bom, que tem que ser olhado, né? Porque não existe uma transformação sem olhar para pesquisa e desenvolvimento, né? Aí eu diria que é o seguinte, a gente fala em ecossistema, existem palavras que tem pessoas que já fazem e nem sabem que estão fazendo. Então, tem pequenas empresas
que a gente tem um programa do Sebrae, que é o Sebrae Tech, que a gente presta um serviço dando suporte para pequenas empresas com faturamento até 4 milhões e 800, que a gente começou a fazer uma mentoria das empresas agora na pandemia, e a gente percebeu que muitas delas podem ser transformadas em startups porque são negócios e produtos escaláveis. E elas nem sabiam disso, né? E que, conectando com a grande empresa, resolve um problema gigante, entendeu? Então, às vezes, uma empresa grande vai comprar um produto ou um serviço lá de outro estado, de outro país, inclusive, exporta, importa, sem saber o que está do lado de casa. Então, o primeiro ponto seria esse, sabe? Olhar o que tem aqui ao meu redor que eu posso potencializar e credenciar essa situação. As empresas estão numa fase de namoro ainda. Com certeza. Que legal, Márcia, que legal. Márcia, olha só, a gente já está no finalzinho aqui do nosso programa, passa muito rápido esse programa, eu não sei o que eu vou fazer mais, porque eu não consigo dar conta aqui dos papos, né? Mas, Márcia, eu queria que tu deixasse as tuas redes, como é que as pessoas podem saber um pouco mais dos projetos de vocês, enfim, palavra tua. Então, meu Instagram, né, é marcia.capelari, pode me procurar lá, também no LinkedIn, né, marcia.rscapelari, e certamente a gente teria muito mais coisas para conversar, porque a gente fala aqui sobre inovação e sobre profissão, e eu deixaria aí, certamente, para vocês pensarem, vamos trocar mais, né? Vamos criar mais momentos de cafezinho, que é aí que acontece. Um exemplo disso, na Aliança Empresarial, a gente tem várias empresas que estão passando por um processo de transformação com um programa de inovação que a gente tem que dura em torno de 1 ano para começar. E as empresas puxaram um desenvolvimento que é o fórum de troca de experiências entre as empresas que estão em transformação. Cada uma aplica e apresenta os seus desafios e a sua estratégia de transformação. E está sendo muito legal, porque é o momento do cafezinho. E esse momento do cafezinho está sendo institucionalizado e, com certeza, eles estão fazendo muitas mudanças e estão trabalhando a questão do intraempreendedorismo. A gente pensa, às vezes, que empreender é criar um CNPJ e, muitas vezes, o meu CPF já está empreendendo em uma empresa que já fez todo um processo de empreendedorismo de CNPJ e eu posso utilizar essa base para construir o intraempreendedorismo. Então, tem muitos cases aí de empresas que estão intraempreendendo com seus colaboradores e que em algum momento oportuno a gente pode trocar. Me procurem, eu respondo e gostaria muito de receber perguntas e trocar com vocês a aprendizagem. Acho que só assim o RS vai construir uma referência. Muito bem, e um ponto bem positivo que é essa questão do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é uma atitude, né, Márcia? É uma coisa que vem do ser humano, né? E realmente, assim, concordo muito contigo sobre essa questão de não necessariamente termos um CNPJ, né? Porque nós podemos empreender com nossos projetos, na nossa vida, né? Trazendo sempre algo de bom aqui, como é o exemplo da Márcia, né? Que nos trouxe aqui o seu case de vida, de case profissional, enfim, né? Para somar aqui, para nos inspirar a sermos pessoas melhores. Tá bom, Márcia? Eu te agradeço de coração, agradeço as pessoas que estão aqui pela Vale TV, nesse programa As Pessoas Inspiram, e até semana que vem, que a gente se vê de novo, tá bom? Um beijão. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima. Até mais.